Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix e o assunto de hoje é: o que eu faço para melhorar mais rápido? Fique comigo, assista o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Quando algum paciente nos procura para atendimento, ou seja, nos comentários mesmo dos nossos vídeos ou nos podcasts, muitos estão angustiados e querem saber formas de melhorar mais rápido, como eles podem contribuir para o andamento desse tratamento, para que tudo se desenrole mais facilmente e eles se vejam livres dos transtornos, das angústias, das dificuldades que eles vêm enfrentando. Então, eu resolvi tratar desse assunto hoje, trazendo para vocês algumas orientações que podem ajudar nesse andamento do tratamento, para que as coisas evoluam mais facilmente, para que vocês tenham progressos cada vez mais rápido. Contudo, é preciso trabalharmos também essa ansiedade para que o sintoma vá logo embora, para que esse transtorno nos deixe. Todo sintoma, ele tem algo a comunicar, algo a nos dizer, ele vem para mostrar que algo na nossa rotina, algo na nossa vida, algo no nosso organismo não está funcionando direito. Então é a partir daí que eu vou trazer algumas dicas de como resolver, o que fazer para melhorar então esse ponto que pode estar irregular, que pode estar desajustado, para poder melhorar mais rápido, para ter um progresso, uma evolução maior nesse tratamento. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente refletir é que as pessoas precisam rever a questão da alimentação. Muita gente pergunta assim, mas por que os casos de ansiedade, depressão, muitos transtornos psicológicos estão aumentando cada vez mais? E aí existem vários fatores, é uma junção de vários fatores. É lógico que para uma pessoa desenvolver um transtorno, nós já falamos disso várias vezes em vários vídeos aqui do canal, é necessário que haja uma predisposição genética, mas não é só a predisposição genética, né? Existem aí outros fatores, e é nesses outros fatores que a gente vai bater um pouquinho aqui hoje. E aí o primeiro fator que eu queria trazer para vocês refletirem é a questão da alimentação. Nossa alimentação mudou muito com o passar dos anos. As pessoas antes, elas cozinhavam mais em casa, elas utilizavam muito mais os produtos naturais, da forma como eles vinham da natureza. Então hoje as pessoas estão tendo acesso a muito industrializado, muitas comidas prontas, comidas processadas, comidas que têm ali aditivos químicos, né, estabilizantes, coisas para conservar, conservantes, corantes. Então todas essas coisas não são coisas naturais e o nosso organismo não está predisposto a fazer a digestão, a eliminar essa química. Então tudo isso vai intoxicando, inflamando o nosso organismo e pode sim contribuir para casos de hiperatividade, ansiedade, depressão, porque nosso organismo é uma máquina, né? Então se alguma coisa ali não funciona bem, isso vai interferir no restante. Então a gente precisa ter um olhar atento para a questão da alimentação. Um dos pontos que a gente trabalha com o paciente na terapia cognitivo-comportamental é a gente rever a rotina desse paciente. Então, é lógico que a gente, enquanto psicólogo, não vai prescrever qual tipo de alimentação que a pessoa vai consumir ou não, mas a nossa orientação é que faça cada vez uma alimentação mais dentro do natural, menos química, menos processado, menos industrializado, né? Dentro do possível, procure a ajuda de um nutricionista, para que ele, não é para prescrever uma dieta, é para prescrever o tipo de alimentação adequada que você deve utilizar no seu dia a dia, sugerir alguns alimentos que possam te favorecer.
né? Nós temos aí na natureza inúmeros alimentos que podem beneficiar no tratamento da ansiedade, reduzindo essa agitação, acalmando mesmo, né? Vou citar aqui alguns exemplos, mas são só exemplos, eu não vou entrar em detalhes sobre que tipo de vitamina tem, o que isso vai contribuir no organismo, mas são alguns alimentos que você pode conversar com o seu nutricionista, pedir orientação de que horário, que quantidade, como consumir. Mas nós temos aí como exemplo as castanhas, o próprio amendoim, que às vezes a pessoa fala, mas a castanha é muito cara, então, né, utiliza o amendoim. Temos como exemplo a banana, que é precursora do triptofano, que é um precursor da serotonina, então uma coisa induz a produção da outra. Então, como fruta temos a banana, o kiwi, né, todas as saladas, né, os vegetais, as folhas principalmente, o alface é um calmante muito poderoso, mas precisa se consumir uma determinada quantidade, não é a pessoa consumir 2, 3 folhinhas de alface ali no meio da refeição normal. É consumir uma quantidade substancial desse alimento para que ele tenha um efeito calmante no organismo. Então, assim como esses exemplos que eu citei, temos o iogurte, o chocolate amargo, os ovos, o peixe, o suco do maracujá, e assim vários outros alimentos que podem ser introduzidos dentro da dieta normal, da nossa rotina diária, eliminando os industrializados, o excesso de açúcar, que é um estimulante, né? O uso aí de cafeína em excesso, de estimulantes mesmo, esses que as pessoas utilizam junto com drinks, essas coisas. Muitos jovens, muitos adolescentes estão utilizando essas bebidas estimulantes para tentar se manter mais acordados, mais ligados, para conseguir assistir aula, para conseguir estudar. Só que isso tudo tem um efeito colateral também grande, eles causam às vezes arritmias, o cérebro fica muito agitado, então às vezes começam a desencadear crises de ansiedade que são induzidas por causa dessa química que às vezes a pessoa não sabe, né? Então a gente precisa ter cuidado, estar alerta com isso. Se a pessoa já está passando por um quadro de ansiedade, deve eliminar essas coisas. Se possível, substituir ou reduzir bastante a cafeína e substituir por chá. O chá de camomila, por exemplo, é um chá muito calmante, ajuda no tratamento. Então, tente fazer essas adequações na sua alimentação, de preferência com a ajuda de um nutricionista que possa aí te orientar melhor. Eu só dei aqui algumas sugestões de alimentos, mas é bem básico, isso você precisa detalhar melhor com o seu nutricionista. Uma outra orientação que nós sempre damos em todos os nossos vídeos é a questão de estar sempre tendo contato com o sol, com a natureza. O paciente que é depressivo, que tem transtornos de ansiedade, ele precisa ter esse contato com o sol, porque o sol ele ativa a nossa produção de vitamina D. A vitamina D ela é essencial no caso do tratamento desses transtornos, então vai ajudar muito no tratamento. Nós precisamos voltar de novo aí um pouquinho no passado e lembrar que esse aumento dos casos de depressão, de ansiedade também está associado a essa falta de atividades ao ar livre. As crianças antes, elas tinham mais tempo para brincar e brincar ao ar livre. Então tinha a questão da socialização, tinha a questão do sol, que elas estavam sempre brincando no sol, e tinha a questão da atividade física. A criança estava ali constantemente gastando energia, brincando e produzindo hormônios do bem-estar. Hoje, cada vez mais essas crianças estão reclusas, fechadas, ficam constantemente com a mente agitada em função do excesso de eletrônicos, excesso de tela, né, do estímulo daquela luz azul, a luz do quarto, a luz da casa, normalmente é aquela luz azul. Então, uma das coisas também que pode ajudar é você substituir a luz do quarto, a luz geral,
Os ambientes onde você fica mais, substituir pela luz amarela, que é aquela mais antiga, ela estimula menos o cérebro e faz com que o cérebro fique menos agitado. Então, para as crianças, especialmente, né, se você tem o hábito de ler no quarto, estudar no quarto, então tente colocar a luz amarela, ajuda bastante. Principalmente nos ambientes onde você vai dormir, né, que antecede o momento ali do sono, você vai ficar ali 2, 3 horas fazendo alguma atividade antes do sono. É interessante que seja uma luz amarela e que não tenha muito mais contato com o eletrônico nesse momento ali, mais próximo do sono. Então, reduzir esse tempo de tela, expor mais a criança e você também, jovem, adulto, a natureza, o contato social, as relações, favorecer mais esse tipo de interação do que ficar só em redes sociais e recluso e tendo contato mais com eletrônicos. Tudo isso vai favorecer, né, pela questão da vitamina D, pelo contato da natureza e pela socialização. Todas essas coisas. A prática da atividade física também é essencial, não só pela questão da saúde, da estética como um todo, mas também pela produção hormonal. Os nossos hormônios, o nosso metabolismo como um todo funciona bem quando estamos em movimento. Se não estamos praticando atividade física nenhuma, toda essa cadeia de produção hormonal fica comprometida e tudo isso vai refletir no quadro do transtorno e assim, consequentemente, no andamento do tratamento. Os pacientes que seguem as orientações e que fazem essas alterações na rotina, que seguem tudo aquilo que a gente passa e se esforçam, se dedicam a essas mudanças, esses pacientes têm um resultado melhor sim. Busque ainda melhorar a qualidade do seu sono. A qualidade do sono é essencial. Se você dorme poucas horas e dorme mal, consequentemente no outro dia o funcionamento do seu cérebro vai estar comprometido, o funcionamento dessa produção hormonal vai estar alterado, seus hormônios do bem-estar vão estar em níveis mais baixos e os quadros de toque, de ansiedade, de depressão, todos tendem a se agravar quando o sono está prejudicado. Então, um dos primeiros passos é cuidar da qualidade do sono. E é por isso que muitas vezes quando o paciente vai ao psiquiatra, um dos primeiros medicamentos que o psiquiatra inclui é um medicamento para melhorar a qualidade do sono. E aí, inicialmente, às vezes ele até prescreve um tarja preta, alguma coisa ali, e depois esse medicamento é retirado porque o ciclo do sono do paciente, ele se equilibra e aí o paciente consegue passar a dormir a quantidade de horas, um sono mais profundo, reparador, e aí já não precisa da medicação. Mas todas essas coisas que eu citei agora facilitam para que às vezes você não precise utilizar uma medicação indutora do sono, né? A prática da atividade física, uma atividade física vigorante, que você gaste mesmo energia, que você queime ali mesmo o seu combustível, aquela ansiedade, aquele sentimento de estar com um monte de coisa presa. Quando você coloca tudo isso para fora numa atividade física, o seu corpo fica cansado, fica mais fácil relaxar e dormir. E se você utiliza os alimentos, como eu já disse, né, utiliza às vezes muito alface, suco de maracujá, todas essas coisas aliadas podem contribuir para que você tenha um sono de qualidade e aí não precise utilizar a medicação. Ou pode te ajudar depois, mais à frente, fazer o desmame dessa medicação também, utilizando essas coisas mais naturais. Mas tudo isso deve ser conversado, acompanhado com seu psiquiatra, com o nutricionista. São algumas orientações que eu estou passando para que vocês possam investir um pouco mais de vocês, do tempo de vocês, da dedicação de vocês ao tratamento para que as coisas evoluam mais facilmente. É preciso também que o paciente se dedique a tentar reduzir o estresse do seu dia a dia.
rotinas muito agitadas, uma cobrança excessiva de si mesmo em relação a resultados, em relação a conseguir as coisas num prazo muito curto, né? Estabelecer aí metas muito ousadas pode trazer um estresse muito grande e esse estresse contribuir para o agravamento dos casos. A maioria dos casos de ansiedade surge de algum estresse anterior, seja na rotina escolar, que acontece muito com adolescentes, especialmente aí os jovens que estão finalizando o ensino médio, próximo de prestar vestibular, Enem, essas coisas, então surge aí um estresse grande, uma cobrança excessiva, tanto deles e às vezes dos familiares, que faz com que isso depois gere um quadro de ansiedade. Então a gente precisa aprender a gerenciar esse estresse e, se necessário for, né, passar por terapia para conseguir diminuir aí essa autocobrança, conseguir ajustar e planejar melhor essa rotina para incluir essas atividades todas que eu falei e continuar ativo e não fazendo uma coisa só e se cobrando só em cima daquilo, porque senão isso vai agravar ainda mais o quadro ao invés de contribuir. Aí de nada adianta, se você não faz os ajustes necessários, você só fazer a terapia ou só tomar medicação e aí às vezes fica se queixando. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo e não tô vendo resultado ali, não tô vendo resultado acolá. É o que às vezes a gente vê muito nos comentários, né? Já tentei de tudo e não tive resultado. Então às vezes você tá tentando, mas está se esforçando demais em um ponto, esquecendo de algum outro, né? E alguma coisa muito importante também é a gente deixar um alerta de que de nada adianta um paciente muito esforçado se ele não está bem acompanhado. O paciente pode ser o mais dedicado possível ao tratamento, se ele não tiver um diagnóstico correto, não estiver sendo acompanhado por um terapeuta, um profissional que saiba dar as orientações adequadas, as técnicas devidas para ele, muitas vezes ele não vai conseguir caminhar, porque ele não tem as ferramentas, né? Ele precisa de alguém que faça esse acompanhamento devido, adequado. Mas também de nada adianta um terapeuta excelente, um psiquiatra ótimo, que te passe todas as orientações e você não siga, né? Vai lá, o psiquiatra faz o diagnóstico, passa a medicação, aí não toma a medicação, ou toma sim, dia não, né? Do jeito que acha que tem que tomar, ao invés de seguir a orientação. Vai no terapeuta, o terapeuta passa as orientações, as técnicas, e aí não pratica, não faz nada do que é orientado, e fica difícil ver alguma evolução nesse tratamento. Isso acontece muito frequentemente no atendimento a crianças, né? No consultório, eu sempre atendo crianças e adolescentes e eu sempre falo com os pais. Se a família não participar e não se implicar nesse processo, de nada vai adiantar. Porque a criança e o adolescente, ele ainda é muito influenciado pelo ambiente familiar. Então, muitas coisas que a gente atende requer um investimento da família, uma alteração nessa rotina, uma presença maior desses pais, né? Ajustes mesmo que, se a família não se compromete e não faz, o jovem, o adolescente, a criança sozinha não vai conseguir evoluir nesse tratamento. Então, eu trouxe aqui algumas dicas. Gostaria que vocês fizessem aí uma revisão no dia a dia de vocês, o que vocês já estão colocando em prática e o que não estão. Tentem adequar para que o tratamento de vocês flua, aconteça de um modo melhor, mais rápido e vocês tenham o resultado que vocês desejam, esperam alcançar. A última coisa, a última orientação que eu queria deixar é que você pare de se comparar com as outras pessoas. Tá? Eu escuto muito e as pessoas às vezes ficam se comparando e falando: ah, mas fulano teve tal doença assim e com 1 ano, com 6 meses já estava bom. Ah, fulano faz tratamento tem 10 anos e até hoje está do mesmo jeito, não melhorou. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente. Existem vários fatores que vão influenciar no
andamento desse tratamento, na melhoria ou não da pessoa, a começar pelo diagnóstico correto, passando pelo tipo do transtorno, uns evoluem mais rápido, outros não, pelo nível de gravidade, cronicidade desse transtorno, há quanto tempo a pessoa vem com esse transtorno, quanto mais precoce essa identificação, esse tratamento, melhor os resultados, do investimento do próprio paciente no tratamento, do grau dele de comprometimento, da tolerância dele a fazer cada uma das coisas que são propostas, da adequação do organismo dele a cada medicamento que é passado. Algumas pessoas se adaptam mais fácil, outras demoram um pouquinho mais para achar um medicamento adequado para o seu caso, para o seu organismo. Então são várias coisas, então pare de se comparar, entenda que você tem o seu tempo, respeite esse tempo e busque as alternativas para que o seu caso se resolva. Então não fique aí se comparando com outras pessoas. Essas são algumas dicas, algumas orientações, eu espero que tenha contribuído para vocês e que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, ativem o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e continuem acompanhando aqui o canal. Desde já eu agradeço e deixo um abraço para vocês.